quando a gente pensa em produzir um alimento à base de plantas, a gente vai sempre buscar a opinião do consumidor, né? Então a gente tem falado bastante aqui na Planta sobre o que os consumidores vegetarianos, flexitarianos querem, né? As pessoas que vão migrar para uma alimentação mais à base de plantas querem, né? Desses produtos. E eu acho que é um caminho interessante também a gente partir de um outro ponto, né? Então, o que um profissional da saúde, uma pessoa que trabalha com alimentação, com pessoas que fazem essa transição para uma alimentação vegetariana, gostaria que tivesse num produto plant-based, né? E eu acho que é importante a gente partir do ponto de entender o que é um substituto culinário e um substituto nutricional, né? Do meu ponto de vista, é importante que os produtos atendam a esses dois atributos, né? Quando eu estou pensando num substituto culinário, por exemplo, de um hambúrguer, eu penso em oferecer para a pessoa a mesma experiência sensorial de comer esse hambúrguer, então que ele seja muito parecido em textura, em consistência, né, sabor, que ele tenha, por exemplo, algum aroma que me lembre um churrasco, um aroma de fumaça, por exemplo. E que ele consiga ser grelhado, né, assado, da mesma forma que um hambúrguer à base de carne conseguiria fazer. Quando eu penso num substituto nutricional, eu estou pensando se esse hambúrguer atende aos nutrientes que a carne, por exemplo, traria. A gente sabe que a carne é muito rica em proteínas, em ferro, vitamina B12. Então, se eu estou pensando em produzir um alimento que vai substituir a carne nesse contexto, é interessante que esse alimento tenha, então, algum alimento fonte de proteína ou alguma proteína adicionada, que ele tenha ferro também, num teor similar. Vitamina B12, se for possível adicionar, também é excelente, né? É diferente de eu fazer um hambúrguer, por exemplo, de berinjela ou cenoura, que aí são legumes, né? Então, é um substituto culinário, ele vai ocupar aquele espaço ali do prato que teria a carne? Vai, mas ele não vai me oferecer os mesmos nutrientes, tá? É importantíssimo a gente pensar nisso quando a gente for produzir algum projeto aí em alimentação à base de plantas, né? Um outro exemplo são os queijos, né? Queijo acho que é a parte mais difícil de fazer essa transição, porque o queijo tem características muito peculiares, né? Ele derrete, ele forma casquinha. Então a gente tem já alguns queijos no mercado que têm essas características, mas alguns deles são à base de batata ou à base de amido de milho, por exemplo. Então, eles não trazem proteínas, eles não trazem cálcio, que a gente encontraria no queijo à base de leite de vaca, tá? Então, eu acho bastante importante a gente considerar isso nesse processo aí de produção. E eu acho interessante a gente pensar também que só cuidar dessas questões de substitutos culinários e nutricionais também não é suficiente para um consumidor que está pensando em saúde e que também está pensando em meio ambiente, né? É importantíssimo que a gente consiga pensar também na cadeia, na linha de produção desse produto, para minimizar o máximo que a gente puder os impactos ambientais que esse produto vai gerar. Porque isso é um determinante da escolha aí desse produto por esse público, né? E eu considero que isso é parte da saúde, né? Quando a gente pensa, por exemplo, se o meu produto vai emitir muitos gases de efeito estufa, se ele vai consumir muitos recursos naturais, água, por exemplo, se ele vai poluir, né, que tipo de poluição que ele vai gerar, se ele vai ter algum resíduo sólido no pós-consumo, qual é a embalagem que eu vou usar nesse produto, se é uma embalagem reciclável, ou se é uma embalagem que nem reciclável ou se é uma embalagem biodegradável, se eu tenho embalagem sobre embalagem, né? Então pensar em abranger todos esses aspectos, porque a forma como o nosso meio ambiente vai ser tratado no futuro da alimentação também vai ser um determinante da nossa saúde, também já está sendo, né? Um determinante da nossa saúde. Então, eu acho que é importante a gente pensar aí não só em nutrição, textura, paladar,
saúde do ponto de vista mais micro, mas pensar no macro também, nas questões ambientais que estão envolvidas, tá bom? Então, aqui eu falei bem brevemente sobre esses aspectos, mas eu convido vocês a lerem o texto que eu escrevi no site da planta. Tem um texto bem completo lá, falando sobre alguns atributos nutricionais, culinários e umas reflexões a mais aí para vocês, tá bom? Obrigada por acompanhar a gente. Estamos à disposição no fórum, nas redes sociais aí, sigam, curtam, compartilhem. Vamos promover aí um futuro de uma alimentação, de um sistema alimentar muito mais saudável e sustentável. Até mais. Planta. Inovações colaborativas.